Olá, eu sou Anderson Vustro e este é o Better Deals, o podcast da Questum que irá explorar o universo de fusões e aquisições. Aqui abrimos o microfone para os maiores compradores de empresas do país e mergulhamos nas mentes dos executivos para descobrir o que realmente importa quando planejam adquirir um negócio. Se você é um empreendedor à procura de insights que podem iluminar seu caminho rumo ao exit, este é o seu podcast. Sejam muito bem-vindos ao Better Deals. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Better Deals. Eu sou o Anderson Vustro, sócio da Questum, e hoje eu tenho o prazer aqui de estar com um convidado super especial. Que só para vocês terem ideia, é uma referência aí nacional em Private Equity, mais de 15 anos de experiência. Eu estou aqui com o Daniel Borg, que é co-CEO da Crescera Capital. Daniel, primeiramente, muito obrigado aí por ter se disponibilizado para vir aqui conversar com a gente. Seja muito bem-vindo aqui para o podcast. Obrigado, Anderson. Bacana estar aqui e poder contribuir um pouquinho aí para o ecossistema que vocês estão criando. Que legal, que legal. Confesso que estou ansioso aqui para aprender um pouquinho contigo e queria já começar perguntando para você compartilhar um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória. Ouvi dizer que você iniciou muito cedo aí com o M&A, né? Mas queria que você contasse um pouquinho aí dessa jornada que te trouxe até aqui. Claro, fala um pouquinho, sim. Bom, na verdade, eu iniciei cedo, é até estranho falar, mas o fato é o seguinte. Hoje em dia a gente fala M&A, inclusive muita gente me pergunta o que é M&A. Na verdade é fusões e aquisições, só que em inglês é M&A, né? E o que aconteceu... Pois é. E o que aconteceu comigo foi que quando eu tinha 19 anos, a empresa da minha família foi comprada por um investidor, né? Então, esse foi meu primeiro M&A. Então, na verdade, eu tive que participar, assim, da venda da empresa da minha família, o que é interessante porque muitas vezes eu sou um gestor de Private Equity, então eu converso com muitas empresas para investir. 80%, 90% das companhias são familiares, né? E eu sei exatamente o que é estar do outro lado. Eu falo isso, acho que as pessoas nem se dão conta do que eu quero dizer, mas eu realmente sei o que é. Só que nessa época, então, isso... foi começo da década de 90, nem existia esse termo M&A, não tinha banco de investimento no Brasil naquela época. Então, assim, foi um negócio muito mais tosco. Então, poxa, como é que eu avaliava a minha empresa? Quanto ela valia? Eu tive que trazer um contador para me ajudar, sabe? Um negócio que hoje em dia você não faz. Enfim, então foi muito rústico, mas foi. Então, meu primeiro M&A foi, de fato, a venda da empresa da minha família. E eu achei aquilo, assim, quer dizer, obviamente fora a parte emocional, mas eu achei aquilo muito legal, muito bacana. Tanto é que eu estava na faculdade fazendo engenharia, e aí saí de lá e fui direto trabalhar com finanças e tal, enfim, não, foi outro caminho completamente diferente. Mas então minha formação, como você perguntou, eu sou engenheiro de formação, trabalhei depois na área financeira de banco durante quase 5 anos, e aí depois acabei indo para uma pequena consultoria, que essa sim fazia, de novo, não era M&A ainda, era M&A, mas eram os primórdios dos M&As, tá? Fazia basicamente ajuda, estruturação e venda de companhias. Então, eu participei ali no começo daquela bolha, né, dos anos, final da década de 90, comecinho do ano 2000 e tal. Então, eu já estava nesse setor fazendo isso, foi muito interessante. E depois eu fui para fora, fiz MBA, voltei, aí trabalhei na McKinsey, uma consultoria, e foi muito interessante porque as pessoas às vezes me perguntam assim, poxa, que é um cara bom para trabalhar em Private Equity? Eu falei, o ideal é o cara que já foi empreendedor, que tem um pedaço de consultor, que entende de finanças, não sei o quê. Então, assim, por acaso eu passei um pouquinho por esse, né, por esse ciclo todo. Então, eu trabalhei na McKinsey aqui em São Paulo, inclusive. E aí depois foi quando aí eu fui convidado, na época, pelo ex-ministro Paulo Guedes. Na época já era uma pessoa muito conhecida, agora ficou mais conhecida ainda, para a gente criar a BR Investimentos. Então,
fui junto, e aí já se vão 15 anos da companhia, chamava-se BR Investimentos, depois Bozano, hoje ela é Crescera, mas é o mesmo time, basicamente. E aí estou aí nesse setor já há um tempinho, como você disse. Muito bom, muito bom. E já pegando o gancho do comentário aí sobre a história da Crescera, enfim, como gestora, a gente vê que muita gente não conhece o que é um private equity, o que faz um private equity, né? Então, eu queria que você compartilhasse, talvez em termos simples, né? Para quem está nos ouvindo, o que é um private equity, né? A gente que está no mercado financeiro, beleza, escuta todo dia, fala, enfim, considera até nos investimentos ou vendas, mas o que faz uma gestora de private equity, né? Como é que esse bicho aí, qual que é a dinâmica desse bicho? Claro. Bom, então vamos lá. Então vamos dar um passo atrás aqui para todo mundo entender realmente o que ele está falando. Bom, private equity é um termo em inglês, né? Equity quer dizer, ações, né? Private, privadas, então ações privadas. Então, tipicamente o que a gente faz são investimentos em companhias privadas, tá? Então, o que a gente faz é que eu sou um gestor de um fundo, então eu capto dinheiro com investidores, pego esse dinheiro, invisto em empresas privadas, e aí privadas é um negócio que é importante, porque aqui tem um termo que em inglês é óbvio, mas em português não é tanto, que é a diferença de empresa pública e privada, né? No Brasil, o público é sempre associado a alguma coisa do governo, mas não é. Público quer dizer que o público tem acesso. Então, você tem investimento em ações listadas na bolsa, que são públicas, e tem investimentos em ações que são privadas. Então, eu faço um investimento nas ações que são privadas. Então, são companhias, tipicamente companhias familiares, que querem passar por uma fase de crescimento, de expansão, que quer que seja, precisa de capital, precisa de governança. Então, a gente faz esse papel. Então, como eu estava falando, eu pego o dinheiro dos meus investidores, com esse dinheiro eu faço esse investimento. Se tudo correr bem, essa companhia vai crescer bastante. Em um determinado momento, o private equity tem que sair dessa companhia. Então, isso é uma coisa muito importante. O investidor de private equity ou de venture capital, ele é um passageiro. A gente entra, ajuda e depois, em um determinado momento, a gente tem que sair. Quando a gente sai, se a gente trabalhou direitinho, provavelmente teve uma diferença bem grande, positiva, entre o valor que eu vendi e o valor que eu comprei. Esse é o dinheiro que depois eu retorno para os meus investidores. Então, é assim que o ciclo funciona, tá? E eu acho que tem um outro ponto que também as pessoas fazem um pouco de confusão, que é private equity ou venture capital e tal. De novo, no Brasil, não é exatamente como é lá fora, venture capital tem mais a ver com companhias mais early stage, nascentes, companhias que estão começando ou que estão numa determinada fase de expansão ainda mais inicial, tá? E o que a gente chama de private equity, que também muita gente chama de growth capital, dependendo de como for, aí já são companhias mais maduras, então companhias que já estão num patamar de faturamento ou de geração de caixa, EBITDA, também é um termo que o pessoal usa muito, é importante, e aí você já faz investimentos diferentes. No final das contas, a grande diferença é o tamanho do cheque. Tá? Então, lá na Crescera, a gente tem duas estratégias principais. Uma estratégia que a gente chama de private equity, que são growth capital, são companhias maiores. Ali, o que a gente faz são investimentos na ordem, né? Então, o tamanho do meu cheque, na ordem de 100, 150, 200 milhões de reais. Então, você consegue perceber que essa companhia já tem que ter um tamanho suficiente para que eu, entrando com 100, 150, 200 milhões de reais, possa ter uma participação lá dentro. E tem uma outra estratégia, que é essa que a gente chama de venture, que essas sim são empresas menores, e aí a gente tem duas esteiras lá. A gente tem uma esteira bem early stage, que são companhias que os cheques vão até 3 milhões, 5 milhões de reais, e uma outra que a gente chama de série B, que já são companhias um pouquinho mais maduras, que a gente brinca que já passou do Vale da Morte, né? Então Da arrebentação. E aí a gente investe nessas companhias. Então, esses são os momentos diferentes, mas no final das contas, o que a gente faz é isso. A gente ajuda companhias que estão num processo importante de crescimento.
ou estão em algum momento importante de transição. Tá? Eu gosto de dizer que assim, as companhias têm suas fases, igual uma pessoa, ela também tem momentos diferentes, entendeu? Então, às vezes você precisa de ajudas em questões diferentes. Então, uma empresa que está com uma expansão geográfica é totalmente diferente de uma empresa que quer fazer crescimento por aquisições, por M&A, por exemplo. Perfeito. E você comentou sobre esses cheques, né, que na estratégia de growth ali do Private Equity podem variar entre 100 a 200 milhões, né? Em vias gerais, vocês acabam sendo majoritários dessas empresas, minoritários, como é que é essa dinâmica, né? Acabam comprando controle em conjunto com essa pergunta, qual que é o principal destino, ou os principais destinos desse capital dentro da empresa, né? É M&A, é o crescimento orgânico, como é que vocês acabam avaliando isso daí? Bom, ótima pergunta. Deixa eu te falar. Aqui, de novo, não tem certo nem errado, tá? Então, o modelo da Crescera é que a gente não tem preferência por ser controlador ou ser minoritário. Dito isso, pelas características do empreendedorismo no Brasil, como eu te falei, a maioria das vezes são empresas familiares que já estão lá há algum tempo, a maior parte das vezes a gente acaba sendo um sócio minoritário. Tá? Só que, e a gente não tem problema nenhum com isso, só que o que a gente diz é que a gente é um minoritário relevante. Então, assim, a gente quer participar do bloco de controle. E isso é uma coisa muito importante para quem quer receber investimento, porque se você quer só o dinheiro, entre aspas, entendeu? Putz, vai ali no banco, pega o dinheiro e leva, assim, cara, se você quer um private equity, um venture capital, você quer mais que o dinheiro, você quer expertise. Então, você tem que permitir que esse pessoal, de fato, possa te ajudar. Se você quiser um cara que é muito pequenininho, que não vai apitar nada, eu brinco que é o seguinte, a gente é um participante, a gente entra no ônibus junto da empresa. Pô, a minha ideia é ficar sentado ali do lado do motorista. Eu não sou motorista, eu tô sentado ali do lado. Agora, se você quiser me botar lá atrás, perto do banheiro, bicho, pô, não vou te ajudar muito, entendeu? Então, então, assim, idealmente, a gente é um minoritário, só que participa do bloco de controle bastante ativo. Não é ativo que a gente desce. Então, o Daniel não desce, não vai ser executivo. Nem ninguém da Crescera vai ser executivo. A gente até pode ter alguns assentos de algumas diretorias onde a gente indica. O fato de a gente indicar não quer dizer que a pessoa que está lá vai ser retirada. Não é isso. É só dizer que aquele cargo a gente tem a prerrogativa de indicar, tá? Isso é mais comum em empresas maiores, no Private Equity, menos no Venture, tá, gente? Agora, existe o modelo de gestora que só faz controle. Então, se você que está assistindo está pensando em trazer ou conversar com o Private Equity, é muito importante que as empresas que estão te ajudando, que estão te auxiliando, saibam exatamente identificar qual é que é importante para você. Se é um cara que é mais controle, se é um cara que é mais minoritário. E aí tem dinâmicas bastante diferentes, até do ponto de vista de como é que você vai vender. Porque quando você vende o controle, como o próprio nome diz, você está passando o controle. Então, dali em diante, o seu controle sobre aquela situação ou operação é muito menor. Então, no nosso caso, é indiferente. Tá? Mas, especificamente, todo private equity, e principalmente o venture capital, a gente quer aportar capital dentro da companhia. O que significa isso? Significa que, se eu estou entrando na companhia do Anderson, eu não quero pagar e dar um cash out, que a gente chama, ou dar uma secundária para o Anderson para ele levar para casa. Pelo contrário, eu quero botar mais dinheiro na companhia, mais gasolina no tanque, para a companhia ir para frente. Então, normalmente, o dinheiro entra dentro da companhia, tá? Para fazer algum projeto de expansão, tá? Que já estava na cabeça do empreendedor e que, de novo, se o Private Equity ou Venture Capital for capaz, ele vai conseguir juntar com essa ideia e montar alguma coisa que não vai ser nem o que era original, nem o que o Venture Capital queria, mas uma resultante que, de novo, se tudo correr bem, vai gerar muito mais valor. E é assim que tem que ser mesmo, tá? E aí, esse dinheiro vai para o quê? De novo, idealmente, crescimento orgânico,
tá? E aqui, de novo, depende muito de que momento daquele ciclo da companhia você está. Empresas mais nascentes têm mais uma pegada de crescimento orgânico, empresas mais maduras podem ter também uma pegada grande de crescimento que a gente chama inorgânico, ou seja, aquisições, mas tipicamente é isso. Então, é crescimento orgânico, e aqui é fundamentalmente desenvolvimento de produto, marketing, alguma Comercial. planta que você tenha que montar, alguma coisa assim, ou se for para algum tipo de aquisição, né, de uma empresa terceira. O que às vezes acontece também é você fazer a aquisição de algum dos sócios, tá? Então você tem mais de um sócio, sócios de gerações diferentes. Alguns sócios estão saindo, outros estão entrando, então você ajuda nisso também. Você me perguntar assim, a Crescera faz uma aquisição onde 100% do capital é para fora, é secundária, é cash out? A gente já fez, mas é a exceção, porque justamente, tipicamente, a gente quer entrar lá para fazer um negócio crescer. Perfeito, perfeito. E dado o que você comentou agora sobre, dada a clareza que você colocou, né, o que diferencia, né, por vezes, um empreendedor, né, ou os sócios, de, ao invés de irem para um caminho de venda ou M&A junto a um estratégico, preferirem um private equity? Né, ou de que forma que você vê esses dois caminhos, né? Por que ele poderia optar mais, ou seria mais benéfico ir para um private equity do que ir para um M&A junto a um estratégico? Claro. De novo aqui, Anderson, não tem nem certo nem errado, tá? Isso é muito importante as pessoas entenderem. E eu digo isso também de novo, porque, por exemplo, quando às vezes a gente lá na Crescera, a gente escolhe companhias, mas a gente também gosta de ser escolhido. Então, Claro. essa é uma via de mão dupla, tá? Então, No fim, todo mundo vai ser sócio. pois é. E essa é uma diferença muito grande, tá? Porque no dia seguinte eu sou sócio desse pessoal. Então, putz, se o processo lá em que a gente foi namorar até casar já foi ruim, putz, a chance é que depois o convívio também não vai ser muito fácil. Mas, enfim. Então, voltando à sua pergunta, por que você vai por um caminho ou vai por outro? Eu acho que aqui, de novo, tem momentos diferentes e distintos que a companhia está. Companhias que já estão mais maduras, elas podem pensar em ter uma venda para um estratégico como uma alternativa de liquidez, ou seja, botar dinheiro no bolso. Hoje fala-se muito nisso. O pessoal gosta de, né? Pô, eu quero vender, montar minha empresa, vender, botar um dinheiro no bolso, fazer a próxima, virar o serial entrepreneur, que o pessoal fala. Que, de novo, muito bacana, muito legal. Mas isso é cada empreendedor tem o seu. Então, a grande diferença fundamental para mim é a seguinte: se você, a sua companhia, está num momento onde você tem um plano muito claro de crescimento, tá? E esse crescimento precisa de recursos humanos, financeiros, o que quer que seja, que alguém pode te ajudar, tipicamente uma gestora, um private equity, um venture capital. Então, muito provavelmente, o seu caminho deveria ser optar por um parceiro, possivelmente minoritário, que vai te ajudar a fazer essa trajetória. E aí, uma vez você lá na frente, você pode vender. Perfeito. Tá? Outra coisa totalmente diferente é você já está num determinado momento, e aqui eu estou exagerando, tá? Não é que só existe esses dois tipos, tá? Mas você já está num momento onde o seu produto já está bem consolidado, seu mercado já está bem consolidado, as suas perspectivas de crescimento já não são mais tão aceleradas. Aí pode ser que faça sentido você vender para um estratégico. A diferença entre vender por um financeiro ou para um estratégico é que, como eu falei, o financeiro, em algum momento eu vou sair. Então, o que significa isso? Significa que se a sua opinião, sua ideia é sair, a diferença é sair agora eu maximizo ou sair depois eu maximizo. Porque o player financeiro, a gestora, ela não te atrapalha na saída depois. Pelo contrário, ela sai junto, né? Então, essa decisão tem mais a ver com o momento de vida dos empreendedores, como é que está a companhia, se existem players estratégicos fazendo
naquele setor fazendo aquisições, Uhum. qual é o preço que eles estão pagando. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. De novo, não tem certo nem errado. Tem um momento que você está. E isso é muito importante para o empreendedor entender, exatamente para ele não começar a ir por um caminho e se frustrar, entendeu? Claro. Perfeito. E no fim não tem uma regra de bolo, não tem uma fórmula pronta, porque o caminho... E eventualmente você entrando, você pode ir até uma abertura de capital, né? Ou você pode fazer um M&A no meio do caminho. Enfim, pode ser... as opções são as mais diversas possíveis. Né? Então. E agora que ficou, acho que um pouco mais claro para todos sobre o que é um private equity, como é que funciona, o que busca, queria entrar um pouquinho mais no detalhe da Crescera, Claro. né? Conta pra gente hoje o que vocês estão olhando, quais são os segmentos que vocês atuam, qual é a tese aí de private equity. E queria focar, eu acho que um pouquinho mais sobre o private equity em si, né? Depois a gente vai discorrer das perguntas do que venture capital, né? Venture capital, querendo ou não, já está mais... as pessoas já conhecem um pouquinho melhor, né? Mas private equity eu acredito que é algo que é relativamente desconhecido aí para a grande maioria. Claro. Bom, vamos lá. Então, contando aqui um pouquinho da Crescera, tá? A gente, basicamente, tem uma visão, tá? De atuar no que a gente chama de middle market, ou seja, empresas médias, tá? De novo, porque isso, com o cheque que a gente estava falando, o cheque de 100, 150, 200 milhões, para a gente ter uma participação de algo em torno de 30%, 40%, são companhias que estão mais ou menos nessa faixa. Então, são companhias que faturam qualquer coisa entre 100 a uns 500, 600 milhões, tá? Grosseiramente. Aqui, a gente está falando de um universo de companhias possivelmente investíveis, digamos assim, muito maior do que companhias grandes. Então, a gente gosta desse setor porque aqui a gente brinca assim, tem muito mais peixe para pescar. Isso, número 1. Tá? Número 2, a maior parte das gestoras que existem em private equity são gestoras maiores, cujo cheque até é muito maior, então elas também não operam tanto. Então, se você me perguntar assim, quem é seu concorrente, digamos assim, eu não tenho nenhum concorrente direto. Às vezes, dependendo do setor, eu esbarro mais com um ou esbarro mais com outro, mas a verdade é que tem relativamente poucos players de private equity, ou seja, que operam nesse caminho, tá? Então, crédito no Brasil é caríssimo. Então, é uma alternativa super válida você conversar com uma gestora de private equity e tentar ver se você consegue fazer algum deal lá e acelerar o seu plano, tá? Daniel, como você comentou, só desculpa de interromper, mas relativo aos concorrentes, por vezes você também deve esbarrar com uma concorrência ou com a opção de um próprio venture capital, né? O SoftBank, por exemplo, fazendo cheques maiores, aí agora está um pouco menos ativo, né, recentemente, mas fazendo cheques maiores também acaba sendo uma opção para o empreendedor, dado esse perfil, esse tamanho de empresas do middle market, ou acaba sendo por vezes bichos diferentes? Até acontece. Então, realmente, há mais ou menos um ano atrás, né, quando acho que o mercado tinha mais dinheiro e tal, estava acontecendo um pouco isso de alguns ventures que... Aqui, de novo, o venture capital deveria estar buscando companhias que tenham um crescimento em um determinado perfil, e o private equity já deveria pegar companhias que têm um crescimento um pouco menor. Não é menos, mas é menor. O Brasil, de novo, não é tão claro ainda essa divisão. Então, sim, a gente às vezes esbarrava, mas o que normalmente acontecia, tá, Anderson, é o seguinte, e aqui é um jeito tosco, mas simples. A gente brinca o seguinte, chegou um ativo lá na Crescera, e o cheque é 100 milhões, vamos supor. Eu não sei o que ela é. A gente brinca o seguinte, tem EBITDA, é private equity, caiu para cá. Não tem EBITDA, caiu para lá, é venture capital. Então, um SoftBank da vida, ele olhava muito mais o cara, por exemplo, que talvez não tivesse EBITDA. Esse cara a gente nem olhava. Então, sim, a gente esbarrou com alguns, mas não era tão comum assim. E principalmente porque... E aí vem a segunda parte, que eu queria te explicar, que é assim, a gente na Crescera, então, além da gente focar nesse middle market, a gente tem uma pegada onde a gente
gosta de fazer investimentos em determinados setores, tá, da economia. Então, o que significa isso? A gente nasceu só investindo no setor de educação. Então, nosso primeiro fundo foi 100% educação. Então, a gente tem um time com know-how e expertise de educação muito grande. Então, hoje, acho difícil de ter algum deal no Brasil, no setor de educação, que não passe por nós. O pessoal sabe que a gente virou referência, tá? Depois, o segundo setor que a gente criou foi o setor de varejo e serviços, tá? Então, também, tem um time lá que entende profundamente de varejo e serviços. Então, quando a gente senta para conversar com o empreendedor, e, de novo, isso faz todo sentido, o empreendedor tem que saber, na hora que ele conversa com o gestor, ele tem que saber se aquele cara vai agregar, o que ele vai agregar. Então, a gente começou com educação, foi para varejo de serviço, depois a gente entrou na área de saúde. Então, é sempre trazendo o que a gente chama de times especializados. Não é que a gente não tenha muita coisa entre times lá, tá? Mas nesses setores, então eu, por exemplo, a área principal é educação e secundária é tecnologia. Então, muito provavelmente, alguma coisa de educação vai acabar vindo através do time de educação. Eu, inclusive, entendeu? Mesma coisa para varejo, mesma coisa para saúde. E aí, a quarta área foi exatamente a área de inovação e tecnologia, que a gente chama, que apesar de eu estar fazendo assim como se ela fosse vertical, ela também é meio horizontal. Então, é EdTech, é Health Tech, então tem tudo aqui no meio, mas essas são as grandes áreas. Você fala, pô, mas só isso é um mundo. Isso é um mundo, tá, gente? Assim, educação e saúde tem tudo para fazer no Brasil, para começo de conversa. Varejo ainda tem muita coisa e, obviamente, tecnologia tem bastante. Então, a gente foca muito nessas áreas, tá? E aí você vai falar, pô, mas então, que outras áreas? Bom, a gente entrando em outras áreas, tipicamente o que a gente faz é que a gente traz um grupo para começar a olhar. Então, a gente agora está começando a entrar em infraestrutura, por exemplo. Então, a gente trouxe um time para começar a olhar. Esse é um time com uma pegada mais, de novo, que entende o setor, mais de engenheiro, mais mão na massa, não é de financista, entendeu? A gente consegue sentar e conversar. Então, a gente tem essa camada de semi-middle market, a gente tem essa camada mais setorial. Então, a gente atua nesses espaços aqui, tem muita coisa para fazer, tá? E, de novo, por enquanto, a gente tem tido um track record bastante bom. Você falou a questão de saída. Normalmente, a gente sai com aquilo que vai maximizar o valor. Então, todo mundo fala de IPO. O que é IPO? Bom, IPO é você listar, né, numa companhia. Então, nós já fizemos alguns IPOs, tanto no Brasil quanto fora, em Nasdaq. E por que a gente faz um ou faz o outro? De novo, depende do momento. Obviamente que para o cara que é de tecnologia, ele olha e fala, putz, meu sonho é fazer um IPO no Nasdaq. E provavelmente ele está certo. Mas quando a gente começou a investir, então quando a gente fez o IPO da Abril Educação, e mesmo da Ânima, na época, os múltiplos de educação no Brasil eram maiores do que lá fora. Então, não fazia sentido fazer, mesmo que a gente quisesse, entendeu? Então, eu só estou falando isso, que pode parecer contraintuitivo, mas a verdade é que você tem que olhar onde você gera mais valor. E isso vale também para se é um outro private equity te comprando, então você vende para um outro financeiro, ou você vende para um estratégico. Então, a gente já fez todos os tipos de saída possíveis, tá? Quando a gente entra, né, numa empresa, uma das coisas que a gente olha é exatamente, puxa, daqui a 5, 6, 7 anos, quando a gente sair, quem possivelmente vai se interessar por essa companhia? Tem tamanho para a gente fazer um IPO? Essa é uma saída. Se não tiver tamanho, quem é que pode comprar? Quem é o estratégico? Quem é o financeiro? Quem que a gente pode fundir? Então, tudo isso é olhado no âmbito dessa escolha, digamos, do ativo, tá? E, de novo, aqui não tem certo nem errado. O que normalmente a gente faz, aí você perguntou um pouquinho de tese de investimento, é que, como a gente é muito focado nesses temas, a gente tem um processo onde, via de regra, a gente faz, e aí, de novo, é diferente da maior parte dos private equity. E aqui eu não estou dizendo que é melhor, tá, gente? Só estou dizendo que é diferente, que é o seguinte: a gente desenha a tese primeiro, depois a gente busca o ativo. Perfeito. Tá? Então, um caso mais conhecido, por exemplo, foi a Afya, que foi uma companhia que a gente listou em Nasdaq, tá? A gente, no setor de educação, a gente gosta
de algumas teses que são mais nichadas, temáticas, tá? Então, essa era uma. A gente olhou para aquilo e falou, tem alguma coisa interessante acontecendo em saúde. E se a gente criasse um ecossistema disso aqui? Então, a gente primeiro desenhou, então a gente passou 2 anos desenhando a tese, aí a gente começou a investir depois e montou a tese. Então, é um inverso. Dinâmica diferente. Obviamente que isso não quer dizer que não apareçam companhias que vêm de banco, de consultoria, de assessoria e tal, que tragam para a gente, e que a gente olhe, que a gente aprenda teses, mas tipicamente a gente gosta de olhar teses, desenvolver as nossas teses, e aí ver como é que aquele negócio vai evoluir. De novo, em educação, tem tudo para fazer. Tem tese para caramba. Saúde, tem tese para caramba. Varejo, o Brasil também tem coisa para caramba. E hoje em dia, muito do que a gente faz também na verdade, como tem essa nova camada de tecnologia, apesar de ser um negócio antigo, potencialmente, como ele tem essa disrupção digital, esse negócio acaba virando um outro bicho, totalmente diferente. Então, é isso que a gente faz. A gente pega um negócio, então, por exemplo, na AFA, só para lembrar, o que a gente fez? Todo mundo olhar e falar, esses caras estão comprando uma coleção de faculdade de medicina. Olhando de fora, era isso mesmo. Só que a gente estava botando isso aí debaixo de um guarda-chuva estratégico totalmente diferente, onde a faculdade de medicina é só o ponto de entrada desse ecossistema meu que eu quero atender todos os médicos. Então, é um jeito de eu entrar, não é o único, mas era um jeito, eu quero pegar ele quando ele estava aqui. Então, obviamente, começava com faculdade de medicina, mas depois ia para preparatório para residência, pós-graduação, extensão e tal, e isso numa camada de educação, depois numa camada de serviços, depois numa camada de produto, e assim vai evoluindo, né? Então, isso tudo é um pouco como a gente desenha, a gente está fazendo um negócio agora parecido na área ainda também de educação, no setor de tecnologia, que é com a Alura, tá? Então, a gente acabou não, mas já agora tem 1 ano que a gente anunciou a fusão junto com a FIAP, então a gente está tentando, de novo, então, o que a gente está criando ali? Um ecossistema para o profissional de TI, o profissional de engenharia de software. Então, a gente gosta muito dessas teses e outras teses. E aqui, então, assim, varejo. Poxa, hoje, a gente é dono do Oba Hortifruti, então a gente gosta muito dessa tese de alimentos, porque o Brasil tem uma vantagem competitiva, toda essa parte de alimentação saudável. Então, você vai falar, putz, mas isso é óbvio. Não, tudo bem, eu não sou, assim, não é que a gente tem nenhuma inteligência mais, não, mas o que a gente faz é justamente, às vezes, poder traduzir o óbvio em teses de investimento, né? Então, você vai falar hoje, o que você está olhando? Você está olhando inteligência artificial hoje? Claro que estou. Todo mundo está olhando. A questão é aonde que essa aplicação vai se tornar realidade ou vai ter uma aplicação, digamos assim, para empresas ou para pessoas, agora nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. É isso que a gente faz. Então, a gente olha, de novo, na teoria, você vê pitch de fundos e todo mundo diz, não, eu estou investindo em educação, em saúde. Até aí, tudo bem. O problema é que, quando você olha de cima, quando a gente fez Abril Educação, quando você olha de cima, você olha a educação básica no Brasil. Agora acabou de sair o censo, por exemplo. Aí todo mundo ficou chocado porque tem menos gente até do que se esperava. Bom, o crescimento demográfico do Brasil está diminuindo, a gente já sabia disso. Então, você olha para a educação básica e pensa assim, eu não quero ser dono de escola, tem cada vez menos criança nascendo, eu vou ficar fora disso. Sim, só que aí você olha um pouquinho mais e tal, aí lá dentro tinha um outro negócio na época, né? Isso aí já tem 10 anos, chamado sistema de ensino, que era um negócio B2B, ele não era nem B2C, ou B2B2C. Putz, aquele negócio foi fantástico, virou Abril Educação. Então, é assim que a gente gosta de fazer, entendeu? Tem que olhar, dar um pouco mais de trabalho, mas é assim que a gente faz. A gente se vê muito mais como snipers do que qualquer coisa. Então, a gente olha muito, a gente é muito assertivo. Por isso que a gente gosta volto a dizer, a gente gosta de escolher e ser escolhido, entendeu? Muito bom, muito bom. E é interessante, né? Porque você, via de regra, investidores geralmente criam as suas teses de investimento considerando esses segmentos, né? E vão ao mercado procurar os ativos de acordo com o que está disponível, né? E aqui você está invertendo um pouco essa lógica de falar assim, beleza, eu tenho minha tese, ok, mas dentro dessa tese eu vou criar uma nova tese para falar assim, beleza, eu quero uma empresa que atua
nesse nicho, com esse perfil, e que pode ser o cabeça de chave, vamos chamar assim, para consolidar esse mercado ou para criar um grupo econômico aqui que pode contribuir. Pegando o exemplo da Áfia, né, eu acho que olhando de fora, pelo menos, fica muito claro que você quer participar da jornada do médico, né, desde do ensino dele, mas passando depois até pelas especializações, enfim, né, e super interessante que a Áfia foi super ativa nesses últimos anos em aquisições, né, e várias delas foram startups, empresas de tecnologia, né, não necessariamente só empresas, ou melhor, faculdades de medicina, né, porque também bate num teto, né, a quantidade de faculdades de medicina é limitada, né, então você não consegue, chega a um limite da concentração, né? Mas colocando uma camada aí, seja de serviço, seja de tecnologia, no qual você consegue ampliar o share of wallet e ampliar o valor que você agrega dentro dessa jornada do médico, né? Não, com certeza. Aqui, de novo, não vou dizer que de vez em quando não vem algum ativo espetacular que a gente não tinha visto, que a gente não conhece, a gente aprende o setor e aquilo vira algo que a gente olha, tá? Uhum. Mas o nosso caminho normalmente é exatamente esse invertido. Agora, aqui também, não é que, putz, no dia que a gente investiu na Afya, a gente já tinha olhado 10 anos, não, também não é isso, né, gente? De novo, adoraria dizer que é isso, a gente não é tão mágico assim, mas a gente tem uma boa visão de para onde esse negócio está indo. Então é interessante porque hoje esses termos, ecossistema, plataforma, isso hoje está claro, mas na hora que a gente investiu, não era o termo que a gente usava. A gente sabia mais ou menos onde a gente queria ir, mas esse tempo, agora essas coisas vão evoluindo, né? Então, e é interessante porque esses caminhos, de novo, eles vão por vários caminhos diferentes. Então, tem uma outra investida nossa, que é a Nelogica, por exemplo, que é a maior plataforma de trading do Brasil. Então, se você usa o seu home broker, ou você compra e vende ações, muito provavelmente você está usando o Profit, que é o nosso produto ali por trás, né? E, cara, aquilo ali é uma Ferrari. É um cockpit espetacular. Só que ele é tão sofisticado que a maior parte das pessoas, na verdade, nem sabe usar aquilo. Então, ali foi o contrário. Já tinha o produto, a gente agora está começando a entrar mais em educação exatamente para o pessoal entender como usar aquilo ali, porque, no final das contas, tudo se retroalimenta. Então, de novo, o caminho por onde a gente vai são vários caminhos diferentes. Como é que a gente chega lá? Depois, no final das contas, são momentos diferentes, são coisas distintas. Mas o mais importante é que a gente tem uma separação muito clara de, assim, aonde eu quero estar. Então, assim, agora eu estou olhando para isso aqui, como é que eu vou endereçar isso aqui, né? Então, falando de novo, inteligência artificial, AI. Putz, AI tem coisa pra caramba aqui, né? Você tem toda a parte de imagem, toda a parte de linguagem natural, toda a parte de otimização de processo, tem de tudo aqui. O que é isso? Então, você tem que fatiar isso aqui, tem que olhar dentro dela onde é que tem aplicação, onde é que tem coisas interessantes, como é que a gente anda nesse setor. Muito bom, muito bom. E explorando um pouquinho mais desse teu processo de trazer essas oportunidades para dentro, beleza, entendido que confecciona essa tese, né? E a partir disso daí, como é que é essa etapa do vou ao mercado buscar esses ativos? Geralmente vocês se relacionam previamente com essas empresas para depois evoluir, ou é algo muito mais direto, no qual, beleza, já bate na porta lá, eu sou a Crescera, quero negociar aqui alguma oportunidade de investimento? Como é que é isso daí até o momento de, beleza, fizemos o deal e no dia seguinte a gente está no mesmo ônibus aí, como você bem falou, e começa a pilotar isso em conjunto? Não, normalmente, bom, aqui, de novo, eu diria que, assim, até uns 5 anos atrás, a gente até interagia bastante com algumas empresas sem ter nenhum advisor ainda. Hoje em dia é muito difícil das companhias não terem alguém já junto. Tá? Então, tipicamente, a gente entra e a gente acaba conversando ou com um advisor, ou com um banco, ou com alguém que já está lá ajudando aquela companhia. Mas, assim, a chance da gente chegar direto, bater, meu nome é Crescera, queria conversar com você, acontece, mas cada vez é mais raro, tá?
volto a dizer, as companhias já estão começando a se preparar, já estão vendo esse tipo de coisa, então, mas acontece. Mas, via de regra, quando a gente não tem acesso, o que a gente faz é entre em contato. Então, eu ligo para o Anderson e digo, Anderson, estou querendo olhar uma companhia que fica, sei lá, em Santa Catarina lá, que é o quintal de vocês, talvez vocês conheçam, provavelmente vocês vão conhecer, e aí é assim que a gente acaba fazendo contato. Óbvio que a gente faz cold call também, né, que a gente chama, que é ligar direto. E muitas das companhias, o que acaba acontecendo é que a gente desenvolve um relacionamento e acaba investindo depois. Então, na média, a gente conversa pelo menos uns 2 anos e meio antes com a companhia, antes de investir. Caramba. Até porque, de novo, lembra, a gente está querendo entender a tese de investimento. Então, a gente vai conversar com a companhia, a gente quer entender se aquilo ali, se é isso mesmo. Então, mas, cara, tem companhia que a gente já conversou por 7 anos antes de investir. Vida. Ontem ele estava entrevistando outro convidado aqui, ele falou que teve companhia que ficaram 10 anos namorando, e entre indas e vindas, e começa o engajamento, e volta, e quero vender, não quero mais vender, e tudo isso, 10 anos até realmente concretizar a transação. É isso mesmo. E eu não estou falando isso para assustar o empreendedor, não é que demora muito tempo. Se você quiser fazer rápido, você faz, mas essa, por exemplo, que demorou 7 anos, foi interessante porque o primeiro momento, eu não me lembro exatamente a ordem, tá? Mas foi algo assim. A gente procurou eles não estavam prontos, né? Aí depois passou um tempo, aí eles voltaram, aí a gente estava sem fundo, eu também não estava pronto. Então foi na terceira, então e é isso. Tem uma questão de timing muito importante, né? Tem uma questão de timing muito importante, mas de novo, aqui a diligência mais importante que a gente faz é a dos empreendedores e do manager. É a mais importante. Então, esse estar junto, esse poder sentar, conversar, olho no olho, sabe, você interagir com a pessoa, cara, isso faz muita diferença. Porque, de novo, aqui estou falando do lado de um fundo de investimento. Se você está vendendo por estratégica, é um pouco diferente. Mas meu ponto é o seguinte: no meu caso, no dia seguinte, eu estou negociando com o Anderson. Cara, no dia seguinte, hoje eu estou, literalmente, como a gente está, do outro lado, de lados opostos. Mas amanhã, cara, eu estou sentado do teu lado. Então, poxa, se essa dinâmica foi ruim, como é que vai ser o dia seguinte? Então, esse negócio tem que ser, né? Tinha um sócio meu que falava, cara, é aquela história, você está segurando um pássaro na mão. Você não quer apertar demais para matar ele, você também não quer deixar ele solto para ele sair voando, entendeu? Como é que você... Então, é isso, né? Esse negócio, você tem que fazer essa transição direito, e esse processo demora, mas é muito rico. Claro. E é assim que você sabe, pô, esse é um cara que eu vou querer, tá junto. Sabe, tá junto, passar, porque, cara, a empresa, gente, não é, a maior parte das coisas é muito sangue, suor e lágrimas, assim, não tem coisa mole. Então, assim, mais provável é que você vai passar por momentos, cara, difíceis com aquele cara. Então, você tem que olhar e dizer, pô, esse é um cara que vai estar do meu lado, vai me apoiar, porra, quando eu cair vai me ajudar a levantar, quando ele cair eu vou levantar e tal. É isso, você tem que olhar. Entendeu? No fim é um relacionamento, né? Então, total. É um casamento aí, tem o namoro, tem o flerte, tem o namoro, depois o casamento é o dinheiro na conta e vamos trabalhar juntos. É exatamente isso. E pegando agora essa etapa pós, né, dado que tudo isso foi vencido, foi construído esse relacionamento, essa confiança, essa tese também de, poxa, tem mais oportunidades aqui e a gente consegue chegar em determinado momento, de que forma que a Crescera, ela contribui ao longo dessa jornada, né? Como é que é a dinâmica de trabalho em conjunto, né? Você falou, poxa, todo lado aqui, né? Do mesmo lado da mesa, né? Mas de que forma que vocês estão, seja no dia a dia, seja de alguma outra forma, contribuindo para que essa empresa consiga chegar onde vocês tomaram como destino final, como objetivo, né? E se quiser compartilhar algum case, alguma empresa, já que vocês fizeram esse ciclo aí, fica super à vontade. Claro. Não, vamos lá. Então, a gente, na verdade, não entrou muito no mérito aqui do processo de investimentos, tá? Mas depois a gente pode até falar disso, mas uma vez que a gente se tornou sócio, de fato, tá? A gente, antes disso, prepara um documento que é o acordo de acionistas.
tá? O acordo de cotistas, depende do tamanho da companhia, onde basicamente você está botando por escrito quais são os deveres e direitos de cada acionista, tá? Então, eu estou falando isso porque isso é um ponto muito importante, porque que às vezes empreendedor talvez não dê tanto valor, mas é muito importante você entender porque é ali que você começa a ver como é que esse negócio vai endereçar. Então, no caso da Crescera, particularmente, então tudo isso é feito antes do cheque pingar na conta, tá? Então, o cara sempre pode levantar a mão e dizer, pô, peraí, isso aqui não tá legal, ou vamos acertar, ou não quero mais, enfim. Uma vez assinado, tamo junto, o papel da Crescera, tipicamente, é um papel estratégico. Então, a gente passa a participar do conselho de administração da companhia, tá? E aqui, conselho de administração da companhia, não precisa encher a boca para falar, como eu falei. O que eu quero dizer é o seguinte, no final, o conselho de administração pode ser uma reunião toda semana com o empreendedor, não é esse, entendeu? Almoço. Eu acho que o ponto aqui que é importante, aí depende da maturidade da companhia, obviamente, é que a gente ajuda nas decisões estratégicas, tá? Então, e aí, em que etapas a gente ajuda? Então, tem várias camadas. Normalmente, as companhias que a gente entra não têm uma maturidade financeira ainda, então a gente ajuda a estruturar toda a área financeira. Essa é uma das coisas muito rápidas, tá? Segunda parte, que normalmente não tem, é toda a parte que a gente chama de governança, que é isso, é você colocar um conselho de administração para funcionar, colocar uma série de outros itens de governança para funcionar. Então, de repente, é um comitê de gente, de RH, de gestão, que é para ajudar nas políticas, por exemplo, de RH. Então, muitas vezes as companhias não têm. Um comitê de finanças, um comitê de aquisições, de M&A, se você for fazer, um comitê de expansão, se for um crescimento. Então, o jeito que a gente gosta de fazer é isso. A gente participa nos conselhos e a gente cria comitês que são acessórios ao conselho, onde muitas vezes a gente comanda esses comitês, tá? E assim é como a gente, entre aspas, mete um pouco a mão. E aí, nesse momento, é que a gente traz muito da expertise. Então, eu posso estar numa companhia, por exemplo, de educação, e a gente tem um comitê só de tecnologia. Aí eu, de repente, trago um outro sócio meu que entende muito mais de tecnologia para participar ali. Um outro sócio meu que entende muito mais de gente, de políticas de incentivos do que eu, entendeu? Então, é assim que a gente vai ajudando. Então, como eu estava falando, então, toda a parte financeira, depois toda a parte de governança. E aí, com isso, a gente começa a preparar a companhia para... A gente sempre prepara a companhia como se a gente fosse fazer um IPO. Isso eu estou falando do Private Equity, tá? Então, companhias maiores. Então, eu já deixo ela toda pronta, porque vai que nós temos a oportunidade, então eu quero estar pronto. Perfeito. Então, a gente deixa tudo pronto para fazer um IPO, que é o máximo de nível de governança aqui no Brasil, tá? E aí, com isso, a gente vai ajudando. Além disso, a gente entra... Normalmente, quer dizer, durante essa negociação a gente já discute bastante estratégia, mas normalmente o que a gente gosta de fazer, uma vez entrando, fazer algum tipo de planejamento estratégico. Às vezes a gente traz alguém de fora para ajudar a gente, às vezes a gente faz junto com a companhia, que é basicamente para desenhar, qual é o nosso plano, como é que a gente vai agir, como é que é isso aqui. E isso a gente revisa isso pelo menos uma vez por ano. Então, não é que, tá determinado e a gente não se mexe, até porque as condições do mercado vão mexendo, tudo mexe. Você tem que ter essa flexibilidade. Então, no nosso caso, a gente gosta de fazer esse planejamento estratégico e aí depois tem uma série de questões que são o que a gente chama hoje de ESG, né, que são ambientais, sociais e governamentais, que a gente também implementa porque são coisas que geram muito valor na companhia. E aqui tem de tudo, quer dizer, aí você vai falar assim, puxa, mas eu não tenho nada de ambiental. Tudo bem, nem todo mundo tem ambiental, mas social e de governança tem muito. Então, a gente ajuda a criar um canal de denúncias, por exemplo, a gente ajuda a criar políticas que vão beneficiar a companhia, seja lá do que for. Então, tudo isso a gente vai criando camadas de valor para a companhia. Além disso, muitas vezes o que acontece é que a gente conhece muita gente. Então, queria que você me apresentasse para a empresa X, porque ela pode ser nosso cliente. Lógico, isso aí faz parte do que a gente faz. Então, assim,
tem várias coisas que a gente vai fazendo, isso tudo vai criando uma camada de valor, mas o mais importante é que a gente não entra no dia a dia, tá? Mas o que a gente ajuda muitas vezes é trazer mais gente. Então, só o fato da companhia ter um investidor financeiro já permite com que ela consiga contratar gente no mercado, porque os executivos olham para essa companhia Sim. também de um formato diferente. Tem um sobrenome. Tem sobrenome. E aí você cria todo um modelo de incentivo, né, que a gente chama um modelo de remuneração estratégica, em que é atrelado não só dinheiro, mas algum tipo de participação, ou RSU, ou Phantom Stock, ou o que quer que seja. Então, assim, a gente cria outros modelos de incentivo. De novo, é uma companhia que quer dar um passo a mais. Entrar em áreas que os empreendedores não conhecem. E aqui, de novo, não tem nada de errado com isso. Né? Não é um sinal de fraqueza, não tem nada a ver. Do mesmo jeito que eu também não vou saber tanto do setor quanto aquele empreendedor, isso que eu estou trazendo é, digamos, uma tecnologia um pouquinho diferente que ele não conhece, mas não tem nada de errado, é cada um justamente se ajudando e com isso a gente criando alguma coisa que gera muito mais valor. E via de regra, vocês estão olhando para empreendedores que vão continuar na operação, correto? Não vão fazer um período específico de transição no qual vão já passar o bastão para algum outro executivo, não necessariamente da Crescera, mas... De novo, no nosso caso, a maior parte das vezes, não. Né? Quando você está falando de fundos que gostam de comprar controle, aí é mais comum você ter essa transição. A gente tem problema com isso, de novo, isso não impede a gente de fazer um investimento, não é isso. Mas a gente gosta de brincar ou de dizer que é o seguinte, cara, o empreendedor aqui no Brasil, empreender no Brasil é lenha, cara, não é fácil não, é muito difícil. Então, assim, a verdade é que o cara que chegou até ali, que trouxe a companhia até ali, que a gente brinca, esse cara já passou por um corredor polonês que não é brincadeira, não. Sabe, a cada 5 anos é uma crise aqui no Brasil. Então, o cara que passou dali do outro lado, esse cara é bom. Esse cara tem muito mérito. Esse cara conhece muita coisa. Então, assim, eu não tenho a pretensão de achar que eu sei mais do que ele sobre aquele setor. Eu posso saber no macro. Então, por exemplo, eu gosto, né, no meu setor é educação. Eu entendo bastante. Eu sento para conversar sobre educação com qualquer empreendedor e é super interessante, super rico. Mas o detalhe da operação, o cara sabe muito mais. Né? Então, eu não tenho a pretensão de achar que eu vou saber pilotar qualquer coisa. Então, a gente, na Crescera, não tem muito esse papel. Tem alguns gestores que fazem, gostam de comprar controle, aí é um modelo diferente. De novo, não é nem melhor nem pior, é só diferente. Então, no nosso caso, a maior parte das vezes, a gente é parceiro desse empreendedor. Esse cara quer que a gente esteja junto lá e ajude ele. E qual que é o período, geralmente, que vocês estão vislumbrando aí uma saída, um IPO, né? E entendendo também que parte desse planejamento foi previamente discutido, né? Você falou que, beleza, após a conclusão da transação, pingou o cheque na conta, você tem a formação de comitês, você entra com uma camada de governança, entra aí com outras características, né, que por vezes estão faltando dentro da empresa, né? E parte disso daí foi construído, ou melhor, né, parte do planejamento foi construído em conjunto, a 4 mãos, para se chegar em algum lugar. Né? Esse chegar em algum lugar, ele geralmente é em que período, qual que é a janela que vocês estão olhando dentro desse horizonte? Bom, então, aqui também, para quem está ouvindo ou quem está assistindo a gente saber, quer dizer, um fundo de private equity, meu fundo típico é um fundo que dura 10 anos. Tá? Então, ele é um fundo onde eu tenho 5 anos para investir e tenho mais 5 anos para ficar lá dentro, podendo ser estendido por mais 12 anos. Então, no limite, eu posso ficar, digamos assim, 12 anos numa companhia. O mais comum, o usual, é que a gente tem entre entrar e sair, ficado algo entre 5 e 6 anos. Esse é o nosso período médio. Tá? Dito isso, eu não tenho como adivinhar. Por isso que eu te falei assim, quando a gente entra, a gente começa a preparar a companhia do primeiro dia para uma possível saída. Ah, porque você já está olhando a saída? Não, é porque eu quero estar pronto para a hora que for, quando isso acontecer. Tá? E o que acontece normalmente é que, de novo, a maior parte das companhias que a gente conversa,
o grande sonho deles é, eu quero fazer um IPO, eu quero ser listado. Então, obviamente que é aquilo ali que a gente vai mirar. E aí, cara, demora, você tem que preparar a companhia, ela tem que estar pronta, tem que estar com os números em dia, tem que estar auditada, tem que ter uma série de coisas. Então, isso tem um processo natural que isso aí acontece. Então, tipicamente, a gente fica entre 5 e 6 anos. Essas coisas podem ser mais rápidas, podem ser mais curtas. Então, a gente já teve caso de companhia que era muito interessante, onde a gente normalmente, então nas cláusulas que a gente tem é o seguinte, olha, depois de X anos, sei lá, 2 anos, 3 anos, a gente tem o direito de poder querer listar a companhia. Normalmente isso está alinhado com, assim, a gente tem esse direito, mas o empreendedor é o primeiro a levantar a mão e falou, putz, beleza, vamos fazer. Mas a gente já teve companhia que foi o contrário, ele falou, olha, aqui a gente tem que garantir que, pô, só depois de 5 anos a gente vai fazer a listagem. Perfeitamente. O que aconteceu? 10 meses depois a gente fez a listagem da companhia. 10 meses só. Porque a companhia queria. Então, normalmente é isso que acontece, tá? E isso é um negócio que é legal, assim. A dinâmica é uma dinâmica onde você não impõe nada. Quer dizer, de novo, tem um acordo, né? Mas você não impõe isso lá. Não é assim, cara. Você conversa, você senta, bate um papo. Normalmente, o empreendedor é que pede você aquilo, sabe? Você chega com você, começa a conversar e o cara vê, putz, verdade. Aquilo ali faz sentido ou não faz sentido. Então, de novo, essa questão de sair, a gente é super flexível. Super flexível. E esse, digamos assim, é uma das vantagens. Você me perguntou lá atrás, assim, por que o cara faz com estratégia? Cara, depende do momento. A verdade é que você fazer com o financeiro não te impede de fazer com o estratégico. Agora, se você fizer com o estratégico, aí dificilmente você faz com um financeiro ou qualquer outro estratégico, porque esse estratégico basicamente já te comprou, entendeu? Então, de novo, não tem certo nem errado, é só qual é o caminho que você quer escolher. Não, perfeito, perfeito. E também tem uma questão de janela de mercado, né? Por vezes você abriu uma janela aqui de 1 ano, 2 anos, no qual está super aquecido, tem a oportunidade de fazer o IPO e aí vamos trabalhar para isso, né? O mais importante é estar preparado, né? Como você bem falou, beleza. A gente não sabe se vai fazer o IPO, se vai vender para um estratégico, o que vai acontecer no futuro, mas a gente sabe que a gente precisa crescer, melhorar a governança, melhorar várias frentes que vão contribuir para, caso a oportunidade surja, a gente esteja preparado para conseguir fazer o que for melhor no momento, na época. E, de novo, lembrando que a gente está no Brasil, cara. O Brasil Tem o fator Brasil aí dentro da equação. Tem as complicações, tem o custo Brasil, tem uma série de burocracias, tem as crises que a gente passa e que a gente vai passar, e de novo, e isso faz parte de como a gente, né, gera valor para as companhias. A gente sabe que isso vai acontecer. Não, assim, não vou fechar o olho e fingir que isso não acontece. Não, isso vai acontecer, tudo bem. É do jogo. Vamos lá. Então, assim, em vez da gente, né, que a gente brinca, vem o vento, é o que você falou, cara. Depende da janela. Vem o vento, cara, vamos ajustar a vela, não é ir contra. Vamos ajustar a vela. Perfeito. E tem, pegando talvez algum case que não foi o que vocês imaginaram que poderia ser, enfim, né, que vocês programaram algo ou planejaram algo e depois foi... Se tem algo que você pode comentar, né, de quais foram talvez os fatores que contribuíram para isso e que eventualmente, até pegando o oposto, né, podem a gente tomar como exemplo para que os empreendedores não sigam ou não façam ou façam de forma diferente? Claro. Bom, também, gente, não tem ninguém que seja infalível e a gente está longe de ser infalível. Principalmente nos nossos investimentos de mais early stage, né, onde a taxa de mortalidade é maior. Não tem como. Então, sim, a gente já teve companhias que não foram bem, mas via de regra, tá? A maior parte dos problemas que a gente tem é o que a gente chama de problemas societários, ou seja, são problemas entre os empreendedores ou os gestores e a gente ou entre eles, tá? Então, esse, de um modo geral, é a coisa que mais afeta, digamos assim, o futuro da companhia, é alguma briga dentro da companhia ou entre acionistas, tá? Isso destrói muito valor. E, às vezes, a gente participa disso. Então,
a maior parte das vezes que a gente viu algum problema acontecendo, tem alguma coisa a ver com essa parte societária, com sócios. Então, e de novo, como é que você mitiga isso? Conhecendo o teu sócio. Quanto mais você conversar, quanto mais você entender, quanto mais o empreendedor entender o que significa, porque isso, de novo, isso é uma fase, tá, gente? Não é simples. Você era dono daquele negócio. Você fazia e acontecia. De repente, você vai ter um sócio que, bem ou mal, você vai ter que dar Explicação. um mínimo de, né? E nem todo mundo é confortável com isso. E esse sócio, se ele for um bom sócio, cara, quando você fizer alguma coisa errada, putz, ele vai te falar, fala, pô, não tá legal, não tá certo, deveria pensar assim, você já pensou em fazer de outra forma. Então, a pessoa, né, o empreendedor, e obviamente a gente, gestor, também tem que ter a maturidade para poder lidar com isso. Então, isso é essencial, é você saber se é o seu momento, se você está pronto para dar esse passo, porque isso é tipicamente o que dá mais problema. Então, esse é o número 1. Obviamente que, como qualquer empresa, e aí, de novo, empresas mais early stage, isso acontece mais, você faz um planejamento e, cara, nunca será daquele jeito. Eu posso te garantir que não será daquele jeito. Ele pode ser melhor, pior, pode ir mais rápido, pode ir mais... Cara, mas não será daquele jeito. Então, você tem que ter espaço para lidar com essas flutuações. Então, às vezes, o desenvolvimento do produto demora mais tempo. Às vezes, o go-to-market mesmo, quer dizer, o produto está desenvolvendo, você conseguir vender, você conseguir que alguém use, demora. Então, de um modo geral, o empreendedor é sempre muito otimista, ele sempre acredita que aquele negócio vai andar. Então, obviamente, que às vezes essa coisa dá errado. Então, esse é o segundo maior índice. O problema é isso, é realmente você fez um planejamento, você não vai conseguir executar aquele negócio, por outros motivos, aí não tem, pode ser um time muito bom, pode ser, mas, cara, você está num momento onde a companhia está, né? A gente está olhando agora uma empresa nessa área de inteligência artificial, cara, que é um negócio que há 3 anos atrás Ninguém falava. nem tinha espaço. Então, assim, era completamente diferente. Então, tudo também tem seu timing. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não adianta você, às vezes, você está à frente do seu tempo, mesmo em educação, a gente já fez isso. A gente já investiu em empresas que tinham uma tecnologia que ela era fantástica, mas ela era tão fantástica que, no caso, o corpo docente, os professores, de um modo geral, nem sabiam como usar. Como é que eu vou usar isso aqui? E o dono das escolas não viam, e eles estavam certos, olhando para trás agora, valor naquilo ali. Aquilo era muito legal, mas tinha relativamente pouca gente que ia pagar mais por aquilo. Entendeu? Então, esse é um pouco como funciona isso, né? Então, mas assim, a maior parte das vezes é pessoas, tá? É pessoa. Não é, de novo, não é tão difícil, ao mesmo tempo é muito complexo. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Me parece que, no fim, para tudo tem um remédio, né? Mas, por vezes, essa questão do relacionamento, quando azeda, é difícil de você É difícil. conseguir consertar, voltar atrás, ou por vezes perde a confiança, perde a credibilidade. Isso daí, às vezes, é um caminho sem volta, né? Cara, confiança é aquele negócio que demora muito para você conseguir, aí quando você perde é difícil. É difícil. E aqui, de novo, eu brinco que é um jeito que a gente gosta de falar lá na Crescera, né? Que tem, simplificadamente, né? O mundo de investidores tem 2 tipos, né? Tem os carnívoros e os herbívoros. Você tem que saber qual é o que você se alinha mais. Nós, na Crescera, somos herbívoros. E, de novo, isso não quer dizer que é bom, não. Só estou dizendo como a gente é. Então, a gente gosta de relacionar com gente que é mais herbívora, menos carnívora. É perfil. É perfil. Não tem certo nem errado. Muito bom. Borg, a gente está se encaminhando aqui para a reta final. E dado tudo que você falou, eu queria que você compartilhasse talvez algum conselho, alguma dica para esses empreendedores aí, para essa turma que eventualmente está vendo como um private equity, como um caminho para se chegar ao que eles almejam, né? De que forma que você poderia
os aconselhar sobre como se preparar, o que fazer, que dicas que você poderia compartilhar para que eles chegassem eventualmente mais preparados, mais prontos aí para iniciar essa jornada com a Crescera? Claro. Bom, eu acho que aqui, gente, de novo, e penso também, como eu falei, o que eu já passei lá atrás. Eu acho que preparação é tudo, tá? Então, de novo, parece uma coisa simples isso que eu tô falando, não me entenda mal. Não é nada simples, dá trabalho pra caramba, tá? Mas é aprender o máximo, estar preparado o máximo possível. Então, de novo, entender um pouco como é que é essa dinâmica de Private Equity. De repente, conversar com empresas que já foram investidas de Private Equity. Aqui, eu não estou propondo nada, sabe, revolucionário. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, muita gente já trilhou esse caminho. Não reinventa a roda. A coisa mais fácil é conversa com quem já. Então, assim, converse com empresas que já fizeram. Entenda. Por que fizeram? Por que escolheram A ou B? Como é que foi o processo de escolha que levou eles a irem por aquele caminho? O que deu certo, o que deu errado? Então, assim, tente absorver o máximo de informação com quem já passou por isso. Isso é uma coisa relativamente simples. De novo, dá trabalho, mas é importante. Segundo, conheça, né, uma vez determinado que esse é o caminho, conheça de fato quem são os private equities. Quem são as pessoas que trabalham. Aqui também tem um negócio que de novo, parece bobagem. Eu vou dar uma anedota aqui, porque só fica mais fácil, mas, cara, é igual o gerente do banco. Todo mundo fala assim, não, porque o banco A é melhor do que o B. Cara, no final das contas, se você tem um bom gerente, aquilo ali faz toda a diferença do mundo. No Private Equity, não é muito diferente também. Então, quem é o sócio que você vai lidar? Quem são as pessoas que você vai lidar, cara? De novo, tem gente diferentes, perfis diferentes, tem que saber se tem química, se aquele negócio. Então, muitas vezes, alguns empreendedores ficam até na dúvida, poxa, posso procurar um private equity direto? É lógico que se você tiver com um assessor, o assessor vai falar, não, deixa, e talvez ele não esteja errado, mas, de novo, se você está numa fase exploratória, e você tem que deixar isso bem claro, cara, Não tem problema nenhum. Mano, então, eu, por exemplo, cara, meu e-mail, né, daniel.borg@crescera.com. Aí me manda um e-mail, Daniel, cara, queria bater um papo com você, você pode me explicar isso? Obviamente, gente, que se eu não responder, porque eu tô ferrado, eu tento responder todo mundo, obviamente, vou repassar, mas a verdade é que, assim, quer bater um papo? Bate um papo com qualquer um, não é só a Crescer, eu tô falando qualquer um, entende, procura. Então, eu acho que, assim, a preparação é tudo, mas a preparação, obviamente, gente, que a empresa tem que estar com os números direitinho, isso aí ajuda, tem que estar com governança, sabe? Se tem pessoal na folha por fora, tem que entender que o resultado que você acha que você tem, muito provavelmente, quando vier uma auditoria, esse resultado será pior. Isso não é porque o fundo está fazendo sacanagem, é porque como a gente empreendedor, faz a nossa contabilidade lá, a gente não coloca um montão de coisas que, na verdade, estão um pouco erradas e que se você ajustar, então, tem que estar com esse mindset tem que estar pronto, né? Se você acha que o cara vai, não, eu vou porque o cara vai diminuir o preço porque ele quer pagar menos, cara, entenda a cabeça de um private equity, teoricamente o cara quer pagar o certo, ele não quer nem mais nem menos. Obviamente que se eu pagar menos é melhor, mas não é, assim, o cara que quer te ajudar, se ele está vendo, ele vai fazer aquele negócio crescer e multiplicar por 3, 4 vezes. Então, aquela diferença ali no comecinho, cara, aquilo não é aquilo que deveria ser uma questão. Então, se você é um empreendedor, aí você já fica, putz, né? Talvez você não esteja pronto, então entende esse processo, cara, conversa. É um processo demorado, e aí, muitas vezes, o tempo que demora tem mais a ver com como você está organizado na sua companhia do que com o private equity. Então, se seus números estão bagunçados, cara, vai demorar mais tempo. Se seus números estão direitinhos, vai ser mais rápido. Entendeu? Então, eu acho que é você estar preparado. E aí, o melhor jeito é, cara, conversa, tenta entender, bate um papo, descobre quais são as alternativas, e aí, se você achar que é aquele negócio, aí você toma a decisão. Putz, estou pronto, posso fazer,
preciso de um assessor para me ajudar, perfeitamente, entro em contato, vou lá, falo com o Anderson, cara, me ajuda, quero falar com X, Y, Z, aí provavelmente você vai virar e falar, você já ouviu falar desse outro? Tem várias alternativas, várias que vão dar certas e algumas que vão dar erradas, e o mais importante é você estar mirando naquele grupo que são os que vão dar certo, entendeu? Perfeito. Mas é isso, cara, é se preparar. Muito bom. Borg, muito bom. Obrigado aí mais uma vez por estar compartilhando um pouquinho da história e compartilhando um pouquinho de todo esse conhecimento, bagagem. Foi muito, muito, muito rico. Espero que em breve a gente faça alguma transação em conjunto aí. Vamos ver se agora, entendendo um pouquinho melhor o que vocês estão buscando, como é que é o perfil, com certeza a gente consegue também ser mais assertivo em ajudar também as empresas, né, que a gente acaba tendo como clientes. E, poxa, primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí por todo o papo. Obrigado, eu te agradeço, André, e obrigado aí pro pessoal e vamos lá, boa sorte. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Better Deals. E para não perder as próximas conversas, nos acompanhe no seu tocador de podcasts preferido. Obrigado pela sua companhia e até breve.